Conheci quando eu era pequeno. Meus pais me levavam na evangelização desde que eu tinha 2 anos de idade. Quando a gente se mudou para Brasília, que eu tive com... não tive propriamente dito a experiência com outra religião, né? Eu estudava num colégio presbiteriano. Então, nesse colégio a gente tinha uma aula que era sobre ensino religioso, que daí eu tinha um contato... Era muito pouco, mas era algum contato com a igreja presbiteriana. Era bem superficial, então era mais... Eles até mudaram o nome da matéria para Ética Cristã e Cidadania. Então ela tinha... Era mais um quê do cristianismo mesmo em si. Eles falavam bastante sobre Jesus, mas não era algo que fugia... Chegava a entrar no âmbito de fugir de tudo que a gente falava, que eu aprendia com o Espiritismo. Eu sempre questionei bastante, mas... Só que eu acho que a doutrina espírita te dá essa oportunidade. Por mais que... Eu acho que como qualquer religião que seja, qualquer doutrina, você tem alguma parte que você tem que realmente acreditar, né? Que aquilo tem que vir de você, aquele pouco de fé que todo mundo tem que ter em alguma coisa. Eu acho que você tem... o Espiritismo te dá uns... Ele, por muito tempo, acho que abriu demais minha cabeça. Pra eu estar sempre questionando. Tanto que hoje em dia eu não tenho problema nenhum em conversar com evangélicos, com católicos, porque eu nunca, desde pequeno, eu nunca escutei que isso seria uma coisa ruim, que a outra religião seria alguma coisa ruim, muito pelo contrário. Eu vi que era uma outra religião, que falava de outra coisa. E dentro do Espiritismo mesmo eu vi muito disso. Que ele nunca tive essa coisa de, nós somos a religião e a gente tem que seguir a gente, nós somos melhores, assim, e isso nunca existiu. E isso é uma das coisas que eu tenho muito pra minha vida, que é uma coisa que eu levo como sendo, as opiniões são diferentes, existem coisas diferentes, e não é porque ela é diferente que ela necessariamente é errada. E isso foi uma das coisas que eu levo bastante do Espiritismo. De origem católica, desde a infância, lidei com fenômenos mediúnicos, através da vidência e especialmente da audição. E isso, com o tempo, foi causando incômodos dentro da minha casa. E já na adolescência, por volta aí dos 12 anos de idade, eu comecei também a incorporar os espíritos em casa. E como ninguém conhecia, morávamos na época no interior do Ceará, eu terminei sendo levado às consultas psiquiátricas e depois de muito andar em médicos, terapeutas e também de muitas internações, que foi um período longo de 10 anos, fui levado a conhecer o Espiritismo por orientação de um psiquiatra que não era espírita, mas que chegou para uma pessoa da minha família. Eu tenho uma irmã que é médica, e falou para ela que o meu caso talvez pudesse encontrar uma solução dentro do Espiritismo. Ela estranhou porque nós não conhecíamos nada do Espiritismo, mas esse foi o caminho que me levou a conhecer a doutrina espírita. Logicamente que nesse período eu não tinha nenhum interesse em conhecer a doutrina espírita, até porque ainda havia um preconceito muito grande há 30 anos atrás no interior do Ceará e depois em Fortaleza. Então não havia um interesse de minha parte. Então o primeiro contato que eu tive, eu fui levado, digamos assim, enganado. Essa minha irmã com o irmão me convidaram para me levar à praia, porque eu não trabalhava, não estudava, eu ficava em casa, não fazia nada por conta dos problemas mediúnicos. E me levaram à casa de Maria Alice, uma das casas do Lar Fabiano de Cristo, na cidade de Fortaleza, e ali, eu conversando com a coordenadora, Graça, uma moça da Bahia, ela me perguntou se eu queria ficar bom. Eu digo, mas eu quero. Pois eu vou lhe dar uma obra de presente para você ler. Então ela me presenteou com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu levei para casa, e no dia seguinte, pela manhã cedo, eu lembrei daquele livro, eu digo, eu vou ler aquele livro. E comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo e só parei quando terminei. Eu li o Evangelho de capa a capa de uma vez só.
Quando eu termino, eu digo, meu problema está aqui. Cheguei para os meus pais e meus irmãos e digo, olha, não quero mais tomar medicação controlada. E todo mundo ficou assustado. Eu digo, mas agora eu descobri meu problema é esse, é mediunidade. No dia seguinte me levaram para ver essa moça outra vez. E ela então me presenteou com o Livro dos Espíritos, que eu demorei mais tempo, passei 2 dias para ler o Livro dos Espíritos. E desde então, que tenho me debruçado sobre as obras espíritas, encontrei um caminho para o equilíbrio. O primeiro espírita da minha família fui eu, e continuo, podemos dizer, sendo o único. Apesar de que minha família simpatiza com o espiritismo, recordo até um episódio interessante, que quando conheci o espiritismo também, comecei a participar de algumas atividades. À época, eu participei também de uma juventude. Então, todos os domingos, ou nós estávamos em Campanha do Quilo, hoje chamada Campanha Alta de Souza, na época não era esse nome. E dentro também das favelas, que nós visitávamos, fazendo trabalho com crianças. E um dia meu pai reclamou que agora eu tinha deixado de ser doido, como ele dizia, mas só queria viver com um saco nas costas dentro da favela. Mas com o tempo eles foram se aproximando mais do espiritismo, até porque conversávamos sobre esse assunto. Mais praticante, mesmo só eu. Tenho algumas irmãs que também vão ocasionalmente, minha mãe também vai e gosta de ler, mas de participar de maneira ativa como trabalhador, eu não só fui o primeiro da minha família, como até agora o único, na casa da minha mãe, porque a minha mulher, meus filhos são espíritas, né? Para conseguirmos passar para os filhos essa noção da grandeza do espiritismo, e lógico, eram almas já, digamos, preparadas e que a aceitaram muito bem. Mas da família dos meus pais, eu sou o primeiro e o único espírita. E quando eu era criança, eu morava com meus tios em Monte Carmelo. Eu fui para estudar, porque meus pais moravam em fazenda. E chegando lá, eles eram espíritas. Aí eu fui dia domingo, eu ia no catecismo espírita. À noite a gente ia também, que tinha minhas 3 primas. E a gente foi indo, eu fui lendo. Depois eu fui ficando mais mocinha, aí eu fui trabalhar na loja do meu tio. E ele era espírita e eu pegava os livros do Chico Xavier e eu ficava lendo na loja. Eu lia, eu gosto muito de ler. E eu li quase todas aquelas obras do Chico Xavier, aquelas daquela época. E inclusive ele não deixava ler na loja, mas ele saía muito e eu colocava o livro, quando ele chegava, eu colocava o livro debaixo dos murim que a gente vendia tecido. Aí eu escondia lá. Quando ele saía, eu estava louca para saber o resto. Era há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Vingança do Judeu. E aquilo ali foi me encantando. Eu achava aquilo natural, eu gostei do que eu li. E aí eu fui ficando mocinha e tudo. Eu estudava no Colégio das Freiras, mas sempre sempre querendo ler coisas espíritas, né? E tinha épocas que o Chico Xavier e o Valdo Vieira e outros iam em Monte Carmelo porque lá a comunhão era bem conceituada e sentia muita gente, e eles iam lá e ficavam lá 2 dias psicografando, fazendo lá os trabalhos lá. E eu adorava, e eu vivia na minha tia, então eu conheci todos eles. Inclusive o Valdo Vieira, uma vez, eu era mais pequenininha, ele pegou minha mão assim, botou meu nome, perguntou meu nome, falou, como você chama? Eu falei, Zilda Lara. Ele falou assim, Zilda Lara, joia rara. Foi isso aí, foi assim. Criança, né? E aí eu fui estudando, depois fui morar na fazenda de novo. Lá eu estudava muito, comprava muito livro e estudando. Depois eu me casei muito nova e aí não dava muito tempo, porque eu tive 3 filhos, assim, tudo um atrás do outro, muito trabalho, eu costurava muito, era uma vida muito difícil, muito difícil.
Mas eu sempre, de vez em quando, eu lia. Aí passaram-se os anos e a gente veio para Brasília. E aqui, quando eu estava aqui com já 20 e poucos anos que eu estava aqui, mas sempre, às vezes eu ia na comunhão e tudo, e minhas irmãs, elas não gostam, elas acham que é coisa do demônio, que é coisa elas não aceitam. Então eu saía escondido depois do trabalho, minha irmã trabalha comigo, e eu saía escondido para ir para a comunhão. E aí ela nem sabia, porque não podia nem saber, nem falar. Aí, aí aconteceu que eu perdi um filho, né, numa situação muito difícil. Primeira coisa que eu pensei foi na espiritualidade. Eu pensei. Aquela coisa parece que me deu uma energia, uma força. Com toda a dor e com toda a tristeza, eu consegui sentir que ele estava passando para outro lado. Ele não estava morto. E eu e ele, a gente conversava muito sobre o espiritismo, ele lia o evangelho todos os dias. Os outros não, os outros são meio ateus ainda. Não ateu de tudo, mas eles não professam nenhuma religião. São pessoas boas, caridosas, generosas, mas ainda não chegou o momento deles de escolher, né? Só sei que eu perdi esse filho e perdi não, né? Porque Deus levou. Mas eu me senti assim, meu Deus, eu tenho certeza que ele está bem amparado. Então aquela fé, aquela esperança me reanimou, porque eu jamais pensei em perder um filho. Se eu pensasse, eu entrava em pânico, mas quando aconteceu, veio o momento da doutrina que me fortaleceu. Aí eu comecei a ir quase que todos os dias, levava meu marido também, que não ia em nada de religião nenhuma, ele ficou muito deprimido, muito doente, querendo morrer, queria ir para perto do filho. Aí eu comecei a levá-lo na fraternidade, toda vez ele gostava, quando a Terezinha falava, ele ficava encantado. E aí aquilo ali fui plantando nele, tentando plantar nele alguma coisa de bom para o outro lado, porque ele estava com muito problema de saúde. E ele só queria ir embora, porque estava com saudade do filho e tudo. E aí eu estou lá até hoje, estou me fortalecendo. Minhas irmãs já me aceitam, a gente não toca em religião. Minha irmã gosta dos padres, eu ponho no rádio lá para ela ouvir o padre, a benção do padre, tudo. Eu acho que religião não leva ninguém ao céu. Eu acho que são os nossos atos é que nos leva para um lugar melhor. Agora, eu acho que cada um se sente bem naquela que gosta. Agora, não tem problema, elas me respeitam, me ajudaram muito, e agora aí meu marido faleceu, foi do mesmo jeito. Eu estou sempre batalhando e tudo. Estou estudando bastante, já tem 5 anos que eu estudo, mas eu estou querendo mais coisas de ajudar as pessoas. Queria, assim, um trabalho mais intenso, porque eu acho que só estudar e tudo, que está pouco para mim. Eu estou querendo me aperfeiçoar mais na ajuda assim, que eu tenha compromissos, que eu possa ir, que eu possa ajudar e tudo. E meus filhos também me ajudam muito, me dão apoio. Se é para eu ir para a comunhão, eles dão a maior força e tudo. Então, agora, apesar de ter perdido meu filho, meu marido, meus pais, eu me sinto fortalecida e com muita fé e muita esperança que só o kardecista que dá essa coragem para a gente enfrentar a passagem de um ente querido. E eu estou bem, estou gostando, as pessoas são muito boas, muito amigas, me apoiaram muito, me ajudam muito, me dão muito apoio, muita força, e eu estou aí caminhando.
Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Já pensou assistir a TV 100 no seu celular? Agora você pode assistir a programação espírita de qualquer celular e smartphone. É só baixar o aplicativo SPB TV totalmente grátis. Assista a TV 100 de qualquer smartphone, Windows Mobile, Symbian, iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Webos, Maemo, Bada e Windows Phone 7. Acompanhe programas, palestras, videoaulas e documentários espíritas pelo seu celular. Dessa você não pode ficar de fora. Aproveite! Jovem, para que reencarnamos? Basta não fazer o mal? O que é Deus? O que é ser um homem de bem? Espíritos podem nos influenciar? De onde viemos? O que existe após a morte? Para onde vamos? Busque respostas. Encontre caminhos. Participe da evangelização espírita. Ela deu uma contribuição para continuar tendo uma cabeça aberta para qualquer coisa. Que seja outra religião, que sejam outras opiniões, certo? E ela tem, eu acho que por essa coisa do espiritismo ser também uma coisa muito relacionada com ciência, eu faço engenharia elétrica porque eu gosto muito de exatas, de física, de química, de coisas que envolvem muito da ciência que hoje muita gente estuda também. Então isso me interessava bastante. Então foi uma coisa que eu sou uma pessoa, por ser muito questionador, é muito difícil eu realmente acreditar numa coisa que não estão me mostrando que existe, que está ali. É muito mais complicado para mim conseguir fazer essa imagem. E por ter essa ligação entre religião e ciência, o espiritismo consegue, em vários pontos, eu consigo acreditar muito mais em algumas coisas que eu acho que eu talvez não acreditaria. E que por causa do espiritismo eu consegui abrir essa, digamos, a mente para isso, entendeu? O conhecimento espírita, ele provoca mudanças acentuadas em grande parte das pessoas que chegam ao espiritismo. Dependendo do nível de entendimento do espírito, conforme Allan Kardec coloca para nós, as pessoas podem modificar-se pouco, muito, ou talvez não mudem nada, deixando para uma vida futura. No meu caso pessoal, o espiritismo fez uma modificação completa. Primeiro porque achei o espiritismo extremamente racional. Eu sempre gostei de ciência. Fui professor de matemática, fui estudante de engenharia civil e adorava física, então sempre gostei de ciências exatas. E achei o espiritismo de uma exatidão extraordinária, embora trate de um tema que não tenha essa característica. Então, essa racionalidade do conhecimento espírita modificou profundamente a minha vida, em todos os sentidos. Primeiro, pelas noções básicas que o espiritismo nos traz, como a questão da reencarnação. Quer dizer, é um fato que modifica a nossa vida. Nós passamos a ver as pessoas à nossa volta
de uma maneira diferente. A questão da sobrevivência da alma, isso traz uma paz, uma tranquilidade, até nas questões mais simples. No meu caso pessoal, como eu sempre gostei de ciência, recordo que à época eu fazia uma coleção de revistas surgida com o título era O Mundo em que Vivemos. Eram revistas semanais e que trazia conhecimentos vastos sobre astronomia, sobre zoologia, botânica e outros temas. Então eu adorava e fazia aquela coleção. Mas uma coisa que me deixava triste, que eu sempre gostei das estrelas, das coisas do espaço, eu achava assim, pensava comigo, que eu jamais poderia fazer uma viagem interplanetária ou intergaláctea. E aquilo me dava assim, como que uma melancolia, porque eu sabia que enquanto eu estivesse vivendo, a tecnologia não chegaria a esse ponto, para me favorecer uma viagem dessa natureza. E isso mudou quando eu conheci o Espiritismo. Olha que eu era adolescente na época dessa revista. Quando eu conheci o Espiritismo, deve ter sido aí por volta de uns 8 ou 10 anos depois. Mas quando eu soube e tive a certeza de que o espírito não morre, que nós podemos reencarnar, que fora do corpo, dependendo do nosso estágio evolutivo, nós podemos visitar outros mundos. Ai, como eu me senti feliz, que eu sabia que ia poder viajar às estrelas um dia, desde que eu tenha condições, viagens intergalácticas. Então, isso também foi proporcionado pelo conhecimento espírita. Então, o Espiritismo nos ajuda não só nas questões puramente, digamos assim, da alma em si, desse conhecimento que é chamado místico ou esotérico, conhece, mas também para o cotidiano. E eu tenho um filho que desencarnou há alguns anos, numa desencarnação, digamos assim, abrupta. Ele foi violentamente assassinado, esse meu filho, e eu imagino que se eu não fosse espírita, como eu teria reagido. Mas eu sabia que a vida continuava, que nós tínhamos uma dívida para com a nossa própria consciência, por isso estávamos ali resgatando um débito. E ao invés de ficar, digamos assim, nutrir algum sentimento negativo por quem havia provocado a desencarnação dele com tão pouca idade, que ele tinha 14 anos de idade, eu orei por essa pessoa. Então hoje eu faço isso porque sei que ele também é meu irmão. E, como sendo meu irmão, eu só tenho a lamentar o ato que ele praticou. Então, essa mudança é proporcionada pelo conhecimento espírita. Então, o Espiritismo modificou minha vida. Muitos dos vícios que eu tinha, inclusive vícios químicos, eu deixei porque compreendi que eram nocivos ao progresso da alma, como a questão de fumar e de beber, que na minha juventude eu fazia isso, mas beber já faz 30 anos que eu não faço ingestão de álcool. E não foi por uma questão mística, foi por uma compreensão. Porque o Espiritismo me mostrou os males que isso pode causar para minha constituição, não só orgânica, mas também perispiritual e na condição de espírito. Então, as questões químicas, eles foram ficando de lado, foi mais fácil deixar. E continuo lutando com os meus vícios morais. E se ainda não os apaguei, eles vão ficando menos intensos, vou estando mais vigilante. Então o Espiritismo modificou muito a minha vida, passei a ser mais tolerante, mais paciente, mais compreensivo com a vida, com as pessoas. Então o Espiritismo é essa bênção em nossas vidas e, como diz um amigo meu, ainda morro disso. Muda seu modo de pensar, porque você tem que ter alguma coisa em que acreditar. É uma coisa que você sente mais fortalecida. Você fica, às vezes tem algum problema, alguma coisa acontecendo na família, porque nós estamos aqui para isso. E eu sinto fortalecida, eu me sinto mais forte de ajudar, de fazer a oração e tudo, do que antigamente, porque a gente achava que ia morrer, ia dormir e não sei o quê, que depois ia reunir todo mundo. Não é nada disso. Então essa coisa da espiritualidade, de passar para o outro lado e não ter morrido, é maravilhoso.
Isso é uma bênção. Então isso fortalece muita gente. Como ninguém conhecia, morávamos na época no interior do Ceará, eu terminei sendo levado às consultas psiquiátricas e depois de muito andar em médicos, terapeutas e também de muitas internações, que foi um período longo de 10 anos, fui levado a conhecer o Espiritismo por orientação de um psiquiatra que não era espírita, mas que chegou para uma pessoa da minha família, eu tenho uma irmã que é médica, e falou para ela que o meu caso talvez pudesse encontrar uma solução dentro do Espiritismo. Ela estranhou porque nós não conhecíamos nada do... Era bem superficial, então era mais... Eles até mudaram o nome da matéria para Ética Cristã e Cidadania, então ela tinha... Era mais um quê do cristianismo mesmo em si, eles falavam bastante sobre Jesus, mas não era algo que fugia, chegava a entrar no âmbito de fugir de tudo que a gente falava, que eu aprendia com o Espiritismo. Eu sempre questionei bastante, mas... Só que eu acho que a doutrina espírita te dá essa oportunidade. Por mais que eu acho que como qualquer religião que seja, qualquer doutrina, você tem alguma parte que você tem que realmente acreditar, né, que aquilo tem que vir de você, aquele pouco de fé que todo mundo tem que ter em alguma coisa. Conheci quando eu era pequeno. Meus pais me levavam na evangelização desde que eu tinha 2 anos de idade. Quando a gente se mudou para Brasília, que eu tive com... não tive propriamente dito a experiência com outra religião, né? Eu estudava num colégio presbiteriano. Então, nesse colégio a gente tinha uma aula que era sobre ensino religioso, que daí eu tinha um contato... Era muito pouco, mas era algum contato com a igreja presbiteriana. Eu acho que você tem... o Espiritismo te dá uns... Ele, por muito tempo, acho que abriu demais minha cabeça, para eu estar sempre questionando. Tanto que hoje em dia, eu não tenho problema nenhum em conversar com evangélicos, com católicos, porque eu nunca, desde pequeno, eu nunca escutei que isso seria uma coisa ruim, que a outra religião seria alguma coisa ruim, muito pelo contrário. Eu vi que era uma outra religião, que falava de outra coisa. E dentro do Espiritismo mesmo eu vi muito disso. Que ele nunca tive essa coisa de, nós somos a religião e a gente tem que seguir a gente, nós somos melhores, assim, e isso nunca existiu. E isso é uma das coisas que eu tenho muito pra minha vida, que é uma coisa que eu levo como sendo, as opiniões são diferentes, existem coisas diferentes, e não é porque ela é diferente que ela necessariamente é errada. E isso foi uma das coisas que eu levo bastante do Espiritismo. De origem católica, desde a infância, lidei com fenômenos mediúnicos, através da vidência e especialmente da audição. E isso, com o tempo, foi causando incômodos dentro da minha casa. E já na adolescência, por volta aí dos 12 anos de idade, eu comecei também a incorporar os espíritos em casa. E